Fala galera, fala Pedro Reis na área, chegando para falar Palmeiras 2, Corinthians 0, vitória do Verdão hoje e merecida, tá? Merecida em um clássico onde deu tudo certo para um lado e tudo errado para o outro. Antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, de comentar, de compartilhar com seus amigos, mandar naquele grupo de resenha, naquele grupo de família do WhatsApp. Não esquece, pô, manda aí o link do vídeo, manda o link do canal, ajuda muito a gente a alcançar mais pessoas. Então bora lá, falar da vitória merecida do Palmeiras hoje, 2-0 para cima do Corinthians. Primeiro, taticamente deu tudo certo pro Palmeiras, né? E tudo errado pro Corinthians. E aí, assistindo as coletivas pós-jogo, a gente consegue ter uma ideia maior sobre isso que aconteceu. O Palmeiras veio mais ou menos como jogou naquele primeiro jogo do primeiro turno, aquele 1-1, que o Hugo também defende um pênalti naquele jogo. Pênalti defendido contra o Estevão naquele dia. 1-1 no Allianz Parque, lembre desse jogo. O Abel falou muito desse jogo na coletiva. É... E a gente consegue entender hoje o Palmeiras veio com três zagueiros, veio com o Piquerez aberto de um lado, com o Felipe Anderson aberto do outro. Felipe Anderson que foi muito bem, Piquerez que foi muito bem. Facundo, Estevão quase como um 10, praticamente como jogando como um 10. E o Corinthians não conseguiu ter alternativa para esse jogo. Eu vou falar taticamente do Corinthians também, mas mostrou um Palmeiras muito mais atento a mudanças, a atualizações, que foi o termo que o Abel usou na coletiva, mas um Palmeiras inquieto. Eu acho que essa é a principal questão. O Palmeiras do Abel Ferreira sempre é um time inquieto. Seja taticamente, seja de postura, seja de forma de jogo, seja de bola parada. É aquele time que, antes de começar o jogo, até comentei com meu pai e com os meus irmãos hoje. Eu falei, putz, esse time é difícil de ganhar, hein, bicho? O Palmeiras é difícil de ganhar. É difícil. E a gente sabe disso, a gente conseguiu perceber hoje. Se eles estão num dia bom, se os caras estão num dia bom, difícil de ganhar, cara. Difícil de ganhar. Não tem muito o que fazer. Porque taticamente o time é muito bem treinado. É um time muito bem trabalhado. É um time em que cada um sabe muito bem o que quer e o que sabe fazer. Então, assim, é tudo muito coeso. Mecanicamente é um time perfeito. E hoje deu tudo certo. Deu exatamente tudo certo. Os três zagueiros deu certo. O Piquerez atacando pelo lado esquerdo deu certo. As bolas paradas deram certo. O... Até o Emiliano jogando, que às vezes é contestado, deu certo. Do lado direito, o Felipe Anderson jogando pela direita, deu muito certo. E vem dando certo nos últimos jogos que ele entrou assim. É um cara que na Europa jogava mais pela beirada, né, do que por dentro. Jogava mais pela beirada, eu digo, direita e meio que médio ala direito, né? E é um cara que vai decidir. O Felipe Anderson é muito bom jogador. Aí o Palmeiras, você olha pro Palmeiras, você tem um Piquerez que é muito bom lateral, você tem um Emiliano que é bom volante, você tem um Estevão que é um craque, você tem o Vitor Roque que ainda não fez gol, mas é muito bom jogador, que ajuda muito. Você tem o Facundo, que é brabo, ele é muito bom jogador. Muito bom, muito bom. Quando ele veio pra cá, muita gente comparava com o Nico Lopes, mas pô, ele é muito acima do Nico Lopes. Tá louco, tá louco. Outro jogador, outro nível. Muito bom jogador. E aí, esse é o Palmeiras, né? Esse é um Palmeiras forte. E como eu disse, o Palmeiras perdeu o Paulistão. É a pior fase do Palmeiras com o Abel. E realmente era. Mas vai chegar. Vai chegar em pelo menos quarta, semifinal de Libertadores, quarta semifinal de Copa do Brasil. Na última rodada vai estar disputando o título do Brasileiro, se já não for campeão. Vai, esse é o Palmeiras do Abel. Tem erros, tem acertos, mas tem propósito. Eu acho que esse é o principal ponto. O Palmeiras é um time de propósito.
diferentemente do Corinthians. Hoje na coletiva do Abel, o Abel deu algumas deixas, até falando sobre o Naves, zagueiro palmeirense, que ele deu a entender de que de fato ele é meio que manager desse time, que ele gerencia muito mais além do campo, que ele toma decisão em conjunto com a diretoria. Eu não estou falando nem se isso é bom, se é ruim, se isso no Brasil se adequa ou não. É a forma que eles têm para trabalhar. Mas dá certo. Dá certo. Quando o chefe da comissão técnica tem total liberdade para interferir até em saída de jogador, é sinal que a coisa é bem feita. É sinal que esse cara entende contexto. É sinal que esse cara está por dentro do dia a dia do clube. E muito mais do que isso. É sinal que esse cara está muito, mas muito por dentro a ponto de esquecer o pós-saída dele. O Abel está no Palmeiras, diferentemente da maioria dos técnicos brasileiros, principalmente, pensando zero no que vai ser depois dele. Zero. É isso que me pega. É isso que me deixa assim. Ele pensa primeiro no clube. Ele não pensa primeiro nele. E aí, se tiver que tomar uma porrada, toma. Se tiver que se vangloriar, vangloria. Mas ele tá pensando no Palmeiras. Tem muito técnico no Brasil que tá nem aí pra clube, pra instituição, pra torcedor. Tem muito técnico no Brasil, eu digo brasileiro e estrangeiro, tá? Os caras não estão nem aí pra paçoca. Os caras só pensam neles. O Abel já mostrou muitas vezes que é um cara que pensa no Palmeiras antes de pensar nele. Isso é muito importante. Quando você pensa na instituição, no contexto, antes de pensar em si, você pode estar abrindo mão de muita coisa, mas está deixando legado. Está deixando uma mensagem para o futuro. E é isso que o Abel faz. Ele é, ele é brabo, ele é pica. Nisso ele é fera. E aí do outro lado, né? Nada deu certo pro Corinthians, nada, absolutamente nada deu certo pro Corinthians, e eu já avisei aqui no canal que enquanto não tiver o Garro, não dá para jogar com losango no meio-campo. E esquece, não é característica. Só o Garro consegue fazer. Ai, mas o Coronado é ruim. O Coronado é bom jogando da esquerda para dentro e olhe lá. Isso aí, e eu vou morrer falando isso. Coronado é jogadorzinho meia bomba. Bate bonito na bola, tem técnica. E é difícil eu falar isso, até posso me arrepender. Mas é, cara, de verdade, não vejo bola. Não vejo bola. Não vejo qualidade, não vejo intensidade. Jogador normal. Jogador que bate bonito na bola. Aqui na A2, que o Grêmio Prudente joga, tem uns caras que eu acho que até entregam mais que ele. O Wallace do Grêmio. Tem um, acho que é Gutierrez, do Taubaté. Eu lembrei de dois aqui só de papum pirulito pão doce. Rodrigo Andrade no Marília, A3. É a mesma coisa. Mesma coisa. Não muda nada e se esses caras que eu citei não for melhor. Aqui na A2, na A3, esses caras são absurdos de fenômenos. Bizarros de bom. Era pra ser esse contexto, né? O que se esperava do Coronado. Mas o Coronado nem jogou, não sei nem porque eu tô falando dele. Esquece. Enfim, quando não tem Coronado, quando não tem Garro, abandona a missão, velho. Abandona. Não dá pra jogar num losango. Não tem como. Esquece. E aí entra num contexto assim, num pensamento. Por que que nos dois jogos da final jogou com o Romero? E hoje não usou o Romero de início, né? Entrou durante a partida. Mas por que que não começou com o Romero? O Corinthians vai melhorar
quando o Bidon sai de engante para jogar como segundo volante, porque é a função que ele sabe fazer, que ele faz de melhor. O Bidon ou é o segundo volante, ou até já jogou como primeiro, um organizador como primeiro homem, mas ele é o cara do lado esquerdo, médio ala pela esquerda nesse losango. Ou ele é o segundo volante. O Bidon não é engante. Ele não consegue receber de costas. Ele não consegue jogar de costas. Esquece isso. E aí vendo a coletiva do Emiliano, não, que a gente imaginou o meio-campo deles com três e a gente queria povoar o meio-campo. Como? Se você quer povoar o meio-campo, você não põe um cara gigante. Porque toda hora que ele for dominar de costas, que ele for trabalhar entre linha, a linha vai estar próxima e vai matar ele. Que é uma linha de 5, uma linha de 3 ou uma linha de outros 4. Como que esse cara vai jogar? Esse cara tem que jogar de frente. Tanto é que o melhor jogador do Corinthians em campo foi o Memphis, porque o Memphis entendeu que ele tinha que ir de frente. Vinha buscar a bola do pé dos meias, trabalhava ou da esquerda para dentro, trabalhando como um ponta, mas de frente, sem receber bola de costas. Sem contar que ele tem corpo físico, técnica para fazer isso. O Bidon não tem ainda. O Bidon não é esse cara como característica. Então, escolha tática totalmente errada, totalmente errada. E se a gente for olhar taticamente esse Corinthians, não tem nada. Nada. Absolutamente nada. O Corinthians é um time que potencializa ofensivamente seus jogadores. E isso só acontece quando o Garro está em campo. Quando o Garro não está, ou você joga taticamente, ou você esquece essa ideia de potencializar Yuri e Memphis. Esquece. Eu digo até para te dizer que é melhor escolher entre um e outro. Porque não dá para jogar assim. Não dá. Não vai conseguir jogar. E é um time que taticamente não tem nada. Quando a coisa apertou, não tem saída, não tem alternativa, não tem nada. Pega as derrotas do Corinthians. De fato, o Corinthians perdeu pouco com o Ramon e com o Emiliano. Isso é um fato. Só que são derrotas que são muito taxativas, né? De um time sem resposta. E de muitas vezes times tecnicamente melhores do que os adversários. Esse dia eu estava fazendo um levantamento dos jogos, as derrotas do Corinthians desde aquela vitória contra o Atlético Paranaense. Ou melhor, desde a derrota contra o São Paulo em Brasília, no Brasileirão do ano passado. O Corinthians perdeu. Desde aquele jogo, o Corinthians perdeu para o Racing, para o Flamengo em Copa, perdeu para o São Paulo no estadual, perdeu para o Barcelona e para o Huracan, e hoje 6 derrotas. E aí vamos fazer o retrocesso. Primeira derrota pós Corinthians Atlético Paranaense Brasileiro do ano passado, início da arrancada. A primeira derrota é contra o São Paulo. Um primeiro tempo taticamente absurdo do São Paulo. Matou o Corinthians. São Paulo conseguiu vencer o Corinthians. Acertou um chute com o Martinez. Segunda derrota. Eu tô falando desse ano, mas no ano passado, ó. Lembrei. Ano passado ainda. Racing. Corinthians toma 15 minutos de um sufoco que há anos eu não via no Corinthians. O Quinteiro comendo a bola. O Corinthians perde o jogo na Argentina por isso. E aqui no Brasil já tinha tomado 2 e ainda conseguiu empatar. Taticamente, time zero. E o técnico do Racing não é nem lá essas coisas. Flamengo. O Corinthians opta por não jogar no Maracanã. E aí tem um jogador a mais desde os 15 do primeiro tempo e não muda taticamente, postura, não muda nada. Continua do mesmo jeito, Corinthians eliminado. Aí o jogo do São Paulo desse ano já falei.
O jogo do Barcelona de Guayaquil a gente viu o que aconteceu. Parece que o Barcelona fez de propósito o segundo tempo contra o Corinthians. Vou deixar aqui que já já eu escapo. E não foi mais que 3-0 por pouco. E o jogo de hoje? Teve o jogo do Huracan, uma desatenção. Acho que o jogo do Huracan é mais psicológico e mental do que tático, tá? Mas aí hoje é um banho tático do Palmeiras contra um Corinthians sem saída, sem alternativa. Corinthians sem jogo. Não acho o trabalho do Ramon ruim. Não acho o time do Corinthians ruim. Acho que dá pra chegar. Acho que dá pra brigar. Acho que dá até pra ser campeão de uma Copa do Brasil, de um Campeonato Brasileiro, de uma Sul-Americana. Até acho que dá. Só que precisa ter alternativa. Times que jogam contra o Corinthians e conseguem bloquear o Carrilho, o Abel falou na coletiva sobre isso, são times que tendem a ganhar. E foi o que aconteceu hoje. O Carrilho hoje não conseguiu jogar. O Corinthians não consegue criar sem o Carrilho. E aí você tem que empurrar o Carrilho da direita para dentro, para jogar como primeiro volante, como meio. Não vai criar. O Carrilho é a saída do Corinthians. O Carrilho é o melhor jogador do Corinthians. É ele que, como um espectro, se é assim que a gente pode dizer, ele consegue definir jogos pro Corinthians. Ele não vai fazer o gol, ele não vai dar assistência, mas é ele que define. E quando você bloqueia ele, puf, acabou o Corinthians. E foi o que aconteceu hoje. O Palmeiras bloqueou certinho o Carrilho, matou o Corinthians e o Corinthians não conseguiu fazer nada. Mérito pro Palmeiras, demérito para esse time do Emiliano, do Ramon, que não cria alternativas, que não tem saídas táticas, que não tem alternâncias táticas e que quando precisa ter, que é o caso de hoje, que daria para ter, muda o que está dando certo, que é outra teimosia da família Dias. Se os três jogos contra o Palmeiras no ano jogou com o Romero, por que não jogar com o Romero aberto marcando hoje? Nos outros jogos, por que jogou com o Hugo como lateral e hoje o Hugo teve que entrar no intervalo? Porque não iniciou com o Hugo. Ah, mas não vinha jogando. Meu irmão, foda-se a imprensa. O cara sabe fazer o que ele tem que fazer? Faça. O Bidon não marca nem a sombra dele direito. E assim, o Bidu, né? O dia que o Bidu entender que ele é o Matheus Bidu e ele não é o Marcelo, esse cara ele vai ser o melhor lateral esquerdo do Brasil. Mas enquanto ele achar que ele é o Marcelo, aí pode abandonar. Quando ele achar que ele consegue driblar, saindo jogando, que ele consegue dominar a bola pisando, que ele consegue dar um driblinho a mais, esquece, peladeiro. O dia que ele entender que ele é o Matheus Bidu e que sendo o Matheus Bidu ele pode ser muito bom, aí esse moleque vai voar. Agora, enquanto ele acha que ele é o Marcelo, esquece, não vai jogar nada. Nada. Jogos que ele é o Matheus Bidu, ele voa. Jogos que ele é o Marcelo, ou ele acha que ele é o Marcelo, não joga nada. Mas é isso, por que não o Romero, por que não o Hugo? Por que não um 4-2-3-1, fechadinho, bonitinho? Quando fechar, solta o Memphis lá, fazer pressãozinha na saída. Duas linhazinhas de 4 marcando, bloqueando espaço. Apertou um pouco, o Raniel vem por dentro, fecha a linha de 5 atrás, faz os 3 com meia. Tão simples. Pra que inventar? Fez isso, deu certo, pra que mudar? Mudou, deu nisso.